Começa agora o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SSPTV. E você sabia que o sindicato oferece aos seus associados assessoria jurídica? Este é o nosso assunto de hoje. Está no ar o SSPTV. Nessa sua atuação aqui no Sindicato de Barretos, qual é a maior carência, qual a maior procura? Bom, nós temos que dividir essa carência, essa procura, em duas áreas. Primeiro, para as pessoas que já estão aposentadas ou pensionistas, e para aquelas pessoas ainda que querem se aposentar. Para as pessoas que estão aposentadas ou são pensionistas, elas estão preocupadas mais em saber se o benefício está certo ou se o benefício está errado. Então, no caso, a carência dessas pessoas é a revisão da aposentadoria ou a revisão da pensão. Por outro lado, na outra vertente, nós temos pessoas que querem se aposentar. E a grande maioria não sabe se está pagando a contribuição de forma correta, não sabe se as contribuições estão sendo feitas a tempo certo e não sabem quando vão se aposentar. E, principalmente, não sabem quanto será a aposentadoria. Essas pessoas precisam imediatamente de um auxílio de um especialista para saber como devem recolher, quando aposentar e qual o valor do benefício. Porque existem pessoas que pagam contribuições altíssimas e terão um benefício muito baixo. Isso significa dizer que estão jogando dinheiro no lixo. As pessoas precisam de uma assessoria para dizer como elas devem contribuir para ter um benefício com um alcance adequado às contribuições que estão fazendo. Então a carência ela é dividida nessas duas vertentes. Primeiro, para as pessoas que estão contribuindo e ainda não se aposentaram, e para as pessoas que estão recebendo um benefício, seja uma aposentadoria ou uma pensão por morte. Então, na primeira hipótese, seria uma revisão, e na segunda hipótese seria uma programação de aposentadoria. O que as pessoas devem fazer para ir programando isso tudo, para já ir, realmente programando o futuro, para ter uma aposentadoria tranquila depois? A gente tem que pensar que a legislação é muito mutante, e a partir de 1999 ela mudou significativamente. Por quê? Até 1999, você programar uma aposentadoria 3 anos antes de acontecer esse evento era tranquilo, porque a aposentadoria era calculada com base nos últimos 3 anos. Então as pessoas pagavam sobre o salário mínimo durante muito tempo e 3 anos antes de se aposentar teriam um aumento dessas contribuições e tinham significativamente uma aposentadoria alta. Por outro lado, a partir de 1999, essa regra mudou. Hoje, todas as contribuições das pessoas entram no cálculo da aposentadoria. Isso significa dizer que a partir da primeira contribuição que essa pessoa faz, a partir do primeiro emprego, ela já deve estar preocupada com a aposentadoria. Eu recomendo que pelo menos 5, 6, 10 anos seria o momento adequado para a pessoa começar a fazer uma programação, fazer um estudo para saber se está no caminho certo. E a partir daí, então, ela terá uma programação que ela irá seguir e só vai ser alterada se tiver uma legislação também modificada. Caso contrário, poderia pegar essa programação e levar ao longo de sua vida. Doutor, na sua área, qual a maior carência dessas pessoas, dos servidores públicos que te procuram no sindicato? São questões relacionadas a direito civil, especificamente direito de família e sucessões, e com o apêndice do direito civil a parte contratual bancária, relacionada a empréstimos bancários e, muitas vezes, relações de consumo ligadas ao direito do consumidor. Qual a maior carência que o senhor vê com relação a isso tudo? As pessoas têm falta de informação, as pessoas não costumam ler contratos, por exemplo, em caso de banco. Como que o senhor vê tudo isso, essa tramitação toda? Muitas vezes o que acontece é que os contratos eles são por dever extenso e, por assim ser, as letras muito pequenas, as pessoas acabam não lendo o contrato e passa despercebido uma ou outra cláusula. O que deve ser feito, a meu ver? As pessoas que já contrataram devem levar os contratos para serem analisados para ver se há ou não o cabimento de uma revisão desse contrato. E as pessoas que pretendem contratar deverão levar o contrato antes de assinado, evidentemente, para saber se aquele contrato ele é leonino, ele é probo, ele está em condições de ser contratado. Porque o que ocorre com os bancos, em regra geral, é que os contratos, em alguns momentos, eles são colocados de uma forma imperativa. Então, há uma relação de hipossuficiência que tem que ser sanada. A pessoa que toma um empréstimo, ela muitas vezes se vê numa situação que ela precisa do dinheiro e tem que aceitar aquelas cláusulas.
E é justamente esse ponto que a gente pretende remanejar, rever ou muitas vezes prevenir. Agora, com relação às novas leis, incluindo aí questões de casamento, divórcio, agora tudo é muito mais fácil. Isso provoca uma maior procura, as pessoas procuram mais com relação à pensão alimentícia, separação de corpos e com relação ao que vai ficar para quem, isso acontece muito? Com frequência. Felizmente o brasileiro está melhor informado, o acesso ao judiciário aumentou muito nos últimos anos e eles têm procurado para se informar, para tomar ciência do que está acontecendo. E o grande ponto do direito de família hoje tem sido, pelo menos para nós lá, vinculado ao sindicato, a questão de pensão alimentícia. Como ela deve ser feita, como que, de repente, ela vai ser paga, quanto tempo que do momento que se pleiteia ao momento que vai ser concedida, isso tem acontecido. Um outro ponto também que é interessante, que tem se vislumbrado lá, é a separação de corpos e a futura conversão em divórcio. Também tem procurado muito e a gente tem conseguido aí orientar o pessoal para que eles possam ter aí a melhor saída jurídica caso a caso. Tá certo, então. Muito obrigada. É isso aí, olha. Mais um serviço prestado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Na Drogaria Fortaleza você encontra toda a linha de genéricos, medicamentos em geral, perfumaria e muito mais. Fazemos entregas e aplicações em domicílio gratuitamente em toda a cidade. E você conta ainda com descontos especiais. Drogaria Fortaleza, há mais de 30 anos cuidando da sua saúde. Rua 20, esquina da Avenida 07. Fone 3322-7317. Transparência, determinação, prestação de serviços. Uma linguagem que fala a sua língua. Dicas, lazer, saúde, beleza. O seu direito. De segunda a sexta, a partir das 18h45, SSP TV. Primeiro bloco, os outros dois advogados que prestam assessoria jurídica aqui para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Aqui comigo agora está o Dr. Marcos, que é mais um dos advogados que atua na área trabalhista. Sim, boa tarde, Eliana. Uma ótima tarde para o senhor, como está? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui falando com o senhor hoje sobre algo tão importante para essas pessoas que inclusive estão lá fora esperando para ser atendidas. Sim, eu quero ver se eu consigo atendê-las rapidinho hoje. E a gente está aqui com ele, né, até atrapalhando um pouquinho esse atendimento, mas é muito importante para a gente registrar mais esse trabalho prestado pelo sindicato. Ótimo. Hoje é um tema interessante que eu gostaria de passar para vocês, que é a questão relacionada com doença ocupacional. Esse é um tema muito em moda, que muitos empregadores, eles não observam a questão relacionada com um acidente, prevenção dessa situação, exige dos seus funcionários esforços que não deveriam ser exigidos e ocasiona ao mesmo problemas de saúde que vão incapacitar e trazer sérios problemas futuros. A situação pode ser remediada procurando aí no caso a ação jurídica adequada para que o empregado possa se ressarcir dessa perda de capacidade laboral, através de um processo onde se pede o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Esses danos materiais podem ser até a fixação de uma pensão que o juiz arbitrar, para que o empregador pague e que lhe sirva também de medida pedagógica para que não se repita esses atos da inobservância dessa forma de prevenção. Agora, esses processos costumam ser um tanto quanto difíceis, por isso a atuação de um advogado é de extrema
função aí, né? É super importante isso. Sim, são processos que demandam um certo tempo na justiça, hoje já congestionada com muitos pedidos dessa natureza, e que também depende de uma perícia médica no curso dessa ação. Mas, ao final, é muito, vamos dizer, é uma situação que se repara o dano causado e que, ainda que demande tempo, o empregado deve exercer esse direito. Afinal, está, inclusive, garantido pela própria Constituição Federal. Agora, como que fica a situação do empregado enquanto isso está correndo? Porque se ele não pode trabalhar, ele vai receber algum benefício, ele tem que entrar em acordo com o empregador dele, enquanto não sai, né, essa situação definitiva, enquanto não é definido isso? A princípio, o empregado não deve fazer acordo com o patrão. Ele deve se utilizar dos meios legais. Primeiro, o órgão previdenciário com que ele está atrelado. No caso, se servidor municipal, a Santa Casa, e também pelo Instituto de Previdência Municipal. Se for seletista, o INSS, procurar amparo nisso através de um pedido de perícia junto a esses órgãos, e aí ele vai passar a receber um benefício. Se porventura esse benefício for indeferido, a medida mais adequada a fazer é ingressar na Justiça, junto ao juizado ou o especial federal, se for INSS, ou aqui no fórum local de Barretos, e pedir o pagamento desse benefício judicialmente, inclusive com pedido de liminar para assegurar o pagamento deste. Ok, doutor, muito obrigada por essa entrevista e por nos prestar tantos esclarecimentos agora. E você vai continuar vendo aí no SSP-TV, ao longo dos nossos programas, outros assuntos relacionados à assistência jurídica que é prestada aqui pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Agora você fica com a nossa agenda. Agora os aniversariantes do dia 10, Aurora Isabel Chagas, Cláudia Regina da Silva e Silva, Cíntia Florencio, Gabriela Cristine Menezes, Luiz Carlos da Silva, Maria Valéria Alves e Wesley Menezes Martins. Parabéns, pessoal! Transparência, determinação, prestação de serviços. Uma linguagem que fala a sua língua. Dicas, lazer, saúde, beleza. O seu direito. De segunda a sexta, a partir das 18h45, SSP TV. O SSP-TV de hoje vai ficando por aqui. Quer conhecer um pouquinho mais do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais? Então acesse o nosso site. Quer participar do nosso programa? Mande sugestões através deste e-mail que você está vendo no seu vídeo ou pelo telefone. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, no início da noite, a gente se encontra às 18h45. Até lá!